E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas Marques, autor do curso Segredos do Enem. E nesse vídeo vou te passar formas de otimizar seus estudos. Para quem ainda não sabe, otimizar significa aumentar a produtividade. Isso significa que você vai aprender o que antes aprendia em 2 horas, só que agora em 1 hora ou até mesmo 30 minutos. Mas antes de tudo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se você sabe quem normalmente é aprovado nas primeiras colocações dos vestibulares mais concorridos do Brasil? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, a resposta é sempre as mesmas. São as pessoas mais inteligentes ou as pessoas que estudam mais tempo. Eu não concordo muito, principalmente com essa questão de pessoas mais inteligentes. E vou explicar por quê. Normalmente, se você for pegar uma média dos cursinhos das escolas que mais aprovam, normalmente são sempre os mesmos lugares, que aprovam nos vestibulares mais concorridos. Eu poderia citar de medicina, por exemplo, e não existe uma coincidência que nessas escolas foram parar as pessoas mais inteligentes. O que acontece é que ali as pessoas estudam de uma forma mais produtiva. Ali as pessoas estudam de uma forma diferente da maioria dos outros lugares. E eu foco muito nisso, você estudar das melhores formas possíveis. E é exatamente isso que eu vou tentar te passar nesse vídeo, para que você possa aplicar no seu dia a dia e aumentar a produtividade de seus estudos, para que no final do ano você possa ter o mesmo resultado dessas pessoas que conseguem as primeiras colocações. Os conceitos aqui são conceitos para que você aprenda o máximo possível em cada hora de estudo. Mas antes de tudo, eu queria te trazer uma pesquisa que revelou o quanto normalmente aprendemos dependendo do tipo de método de estudo. E muita gente fica surpreendida com essa pesquisa. E eu vou falar exatamente quanto você aprende em cada método de estudo. E quando você normalmente está simplesmente lendo, com a leitura é 10%. Então, isso significa que se você ler 100 páginas, normalmente você vai gravar em média 10 páginas daquilo que você leu. Não é muito bom, não é mesmo? Você poderia aprender muito mais. E é exatamente isso que essa pesquisa revelou. Como você vai aprender mais do que isso? Normalmente quando a gente escuta é 20%. Então, numa aula ali que você simplesmente escuta o professor falando, já é o dobro do que simplesmente na leitura. Mas ainda não é muito bom, dá para melhorar. E quando você simplesmente tem um recurso visual, você normalmente aprende 30%. E quando eu falo aqui de um recurso visual, muita gente vem me falar, mas na leitura eu tô tendo um recurso visual ali na leitura, eu tô vendo o que eu tô lendo, é claro. Mas quando eu falo de um recurso visual, é um vídeo, por exemplo, é um PowerPoint, é uma coisa mais nesse sentido, uma imagem que já ajuda muito no seu aprendizado. Agora, o ideal é combinação. Então, se você, por exemplo, consegue aprender 10% durante a leitura, 20% durante a audição e 30% quando você vê, se você combinar isso tudo na mesma questão, ao mesmo tempo, você vai aprender muito mais. Então, são esses conceitos. Por exemplo, quando você vê alguma coisa e ao mesmo tempo escuta, você aprende 50%. Já é muito melhor. Agora, dá para melhorar ainda mais isso, que é o que eu vou te passar para você tentar aplicar e criar um método de estudo em cima disso. Quando você normalmente ouve e logo após você ouvir, você discute aquilo que você ouviu, normalmente você grava 70%. E você já deve ter acontecido alguma vez isso com você na sua vida, que algum assunto muito interessante você ouviu alguma pessoa falando, foi lá discutir com seus amigos e isso ficou muito bem gravado na sua memória. Então, exatamente por isso, porque quando você ouve logo após discute, o que você grava daquilo é um percentual muito alto, normalmente cerca de 70%. Quando você ouve e logo após realiza, é o melhor jeito de se estudar. Normalmente você vai gravar 90%. Então, se você assistir uma aula e logo após a aula você aplicar o que foi passado nas aulas, seja através de exercício ou até mesmo reescrevendo o que você viu, normalmente você vai gravar 90%. E normalmente as pessoas que estão nas primeiras colocações do SISU ou dos vestibulares mais concorridos, seja do ITA
ou de vestibulares, por exemplo, da USP, são pessoas que estudam dessa forma. Pessoas que logo após a aula aplicam aquilo que foi passado na aula, fazem exercício que foi passado na aula. E é por isso que elas têm tanto sucesso, porque normalmente elas conseguem aprender 90%. Só que a maioria das pessoas não fazem dessa forma, a maioria das pessoas não tem esse conceito. Elas acham que se elas simplesmente ler, elas vão aprender o mesmo tanto, e não é bem assim. E aí quando ela, após um ano inteiro estudando o dia inteiro, simplesmente pegando vários livros e lendo aquilo o dia inteiro, ela não consegue ter sucesso no vestibular. Ela cria aquele conceito na cabeça de que ela não é inteligente. E isso é uma coisa totalmente errada. Ela simplesmente estudou de uma maneira contraprodutiva. E aí eu queria te perguntar se você já sabe qual é a melhor fórmula para estudar. Então a melhor fórmula, no caso, aplicando esses conceitos, é você estudando no dia da aula com os conceitos que foram passados na mesma. Então fazendo exercício, reanotando o que foi passado na aula. E eu gosto muito de fazer isso através de resumos. Eu sempre falo com as pessoas que eu prefiro muito, ao invés de ler 100 páginas, pegar um resumo de 10 páginas dessas 100 e ler 10 vezes. Então ao invés de ler uma vez, ler o resumo 10 vezes. Porque eu não quero simplesmente aprender 10%. Se eu ler 10 vezes, eu tenho certeza que eu vou gravar praticamente tudo. Seja hoje ou seja daqui a 6 meses. Que é quando vai estar se aproximando a prova do Enem. Porque não adianta você ler 100 páginas e lembrar disso amanhã, mas quando chegar na prova do Enem já ter esquecido. Então eu gosto muito de estudar por resumos, exatamente por essa questão. Eu falo isso muito no meu curso, para você estudar por formas resumidas que você vai aprender muito mais. Então o que eu queria te falar é, se você gostou desses conceitos, aplique isso nos seus estudos. Tente ver exatamente como você pode converter o que eu falei aqui para aplicar no seu dia a dia. E isso pode gerar melhores resultados não só no vestibular, mas em várias áreas de sua vida, porque o ideal é você não estudar simplesmente para o vestibular, você vê um motivo por trás disso. Algum sonho, por exemplo, você quer passar em medicina, eu tenho certeza que vários conceitos que você vai aprender aqui no seu ensino médio, por exemplo, vão te ajudar na hora de ser médico. Então, quando você enxergar um motivo por trás dos seus estudos, não simplesmente apenas o vestibular, pode ter certeza que você já vai ter muito mais motivação na hora de estudar. Vai ficar uma coisa muito mais fácil. Então, o que eu queria te desafiar é aplicar a partir de hoje esses conceitos. Porque se você deixar para amanhã, esse amanhã talvez nunca venha. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou dos conceitos, se você simplesmente fazia estudos através da leitura, e se você não aprendia tanto e agora você, através desses conceitos, pode aprender talvez até 10 vezes mais. E através da pesquisa mesmo, eu consigo te provar isso. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Oi, aqui é o Lucas Marques e nos próximos minutos eu vou te mostrar como fazer a prova do Enem sem nenhum nervosismo, como acabar toda a prova bem antes do tempo total através de uma técnica totalmente inovadora, comprovado, de fácil aplicação e que te ajudará a conseguir a vaga que sempre sonhou. Com esta técnica vou te mostrar o que você precisa fazer passo a passo na prova do Enem. E não estou falando de nenhum método milagroso. Se você não estudou nada durante o ano e quer usar esse método para ser aprovado em medicina, eu recomendo que feche esse vídeo, pois essa técnica não é para você. Estou falando de uma técnica comprovada que vai te ensinar como os primeiros colocados agem na prova do Enem. Você vai sair daqui com sacadas incrivelmente testadas no Enem e com isso vai se diferenciar da concorrência de uma vez por todas. Com essa técnica você terá o resultado que sempre quis. O fato é que se você fizer o que eu te disser e colocar em prática, assim como outras pessoas igual você já fizeram, terá a sua nota no Enem muito elevada. E de bônus, terá suas chances de ser aprovado no vestibular drasticamente aumentada, podendo economizar milhares de reais em uma faculdade privada. Mas quem sou eu para fazer essa promessa enorme e por que você deve me ouvir até o final? Bem,
falar de mim mesmo é um pouco complicado, então vejo que algumas pessoas que me conhecem pensam sobre o meu método para a prova do Enem. Vocês podem ver aqui, por exemplo, o que a Aline, ela está pensando do meu método. A Aline deixou um comentário aqui para mim no dia 1º de novembro, esse sábado agora, dizendo que estava fazendo um simulado em um aplicativo que baixou no celular do ano de 2013, usou as técnicas e deram super certo. Das 90 questões do primeiro dia, ela conseguiu acertar 78, teve um aproveitamento de 85%. Eu fui bem graças às aulas. Muito obrigado, Lucas, por essa oportunidade. Agora, por exemplo, aqui o Gustavo José dizendo aí que foi a melhor orientação pré-vestibular que ele já teve. O José Cândido: oi, Lucas, vim aqui só para te agradecer mesmo. Eu estava desesperado com a prova do Enem chegando e depois de assistir o seu método estou muito mais confiante. Eu ia fazer a prova do Enem de uma forma totalmente diferente da qual você ensina e percebi o quanto estava errado. Você pode ver que é realmente um método inovador, testado na prática, e no final desse vídeo, que não vai demorar muito tempo, você irá entender como você pode ter o resultado que essas pessoas estão tendo. Agora eu quero compartilhar com você um pouco de minha história e te mostrar como cheguei até este método. Quando eu fiz pela primeira vez o vestibular, me inscrevi apenas no FMG, e acredito que as federais seja também o desejo de você que está me ouvindo. No meu caso, eu estava bastante pressionado para ser aprovado no vestibular da FMG, pois estudei toda a minha vida em escolas particulares. Na verdade, na escola em que concluí ensino médio, muitos poucos passavam na federal. Porém, como o preço era elevado, esse era o desejo de meus pais. No ano em que prestei pela primeira vez o vestibular, estava concluindo meu ensino médio. Havia me dedicado intensamente durante todo o ano, na escola e no cursinho, estudando mais de 10 horas por dia, lendo incansavelmente livros e apostilas. Acontece que, mesmo me dedicando tanto aos estudos, no final das contas, não fui aprovado em meu primeiro vestibular. Um dos principais motivos foi o nervosismo e o branco na hora da prova do Enem, o que me deixou bastante magoado. Afinal, eu pensava ter o direito a esta tão sonhada vaga após tanto tempo me dedicando. Para piorar ainda mais a situação, logo após receber a notícia de não ter passado no vestibular, havia uma viagem para o exterior marcada, em que minha família acreditaria que estaríamos lá comemorando a minha aprovação. De qualquer maneira, após minha reprovação, recebi total suporte de meus pais. Portanto, eu decidi fazer a viagem para esfriar um pouco a cabeça. Acontece que aí veio a grande virada. Estava passeando em Chicago quando recebo um panfleto a respeito de uma palestra sobre como melhorar seu desempenho na hora das provas. Achei bastante interessante e resolvi ir conferir o que era. Afinal, se o método realmente funcionasse, isso me ajudaria a ir muito bem na prova do Enem e passar no vestibular no ano seguinte. Para minha surpresa, as pessoas que também foram à palestra já frequentavam cursos sobre o assunto, e a maioria o fazia para buscar bolsas de estudos nas universidades americanas. A palestra foi bem interessante, parecia que saindo ali eu conseguiria melhorar muito o aproveitamento na hora da prova do Enem. No final da palestra consegui uma brecha e fui então conversar com o palestrante e professor, Nel Nelly. Contei a ele o porquê de estar ali, e ele me garantiu que se eu usasse os métodos passados por ele, mesmo diminuindo os meus tempos de estudo, iria passar no vestibular no ano seguinte, mesmo ele não sabendo nada a respeito do vestibular brasileiro. O que ele me disse foi que eu havia estudado e lido centenas de horas, centenas de páginas, mas não conseguia utilizar nem 10% daquilo que sabia na hora da prova. Acontece que quando voltei de viagem, continuei acompanhando os cursos do professor online e comprei alguns livros que ele havia escrito a respeito do assunto. Neste ano, meus estudos não passavam de 5 horas por dia, até mesmo porque já havia concluído o ensino médio. Porém, ainda assim a confiança era enorme e garantia a toda a minha família que a minha entrada na UFMG não passaria deste ano. E foi o que ocorreu. Mesmo sem estudar exaustivamente, consegui entrar no segundo curso mais concorrido de economia do Brasil, estudando muitas horas a menos que meus concorrentes. Vocês podem estar pensando que os métodos são complexos e difíceis de aprender. Na realidade, a maioria é bem simples
e peço que prestem atenção, pois passarei alguns desses para que você também possa usá-los e melhorar seu desempenho na hora da prova do Enem em até 100%. Primeiramente, devo enfocar o seguinte: é provado cientificamente que sua atitude durante a prova afeta o resultado mais que o quanto você sabe da matéria. E é nisso que foco em meu curso. Agora preste muita atenção, pois darei dicas práticas para você usar na prova. Você deve ir sempre com a primeira resposta que escolher. Vou repetir caso não tenha prestado atenção. Sempre vá com sua primeira resposta. O que acontece é que quando você está em dúvida, acaba gastando vários minutos em uma mesma questão. E você não irá aprender nada novo durante esse tempo que está pensando. Além disso, é provado cientificamente que em mais de 90% das vezes você terá mais chance de acertar se escolher a primeira opção. Pode parecer uma coisa simples, mas se você parar para refletir, vai ver que é aí que a maioria das pessoas se perdem na prova do Enem. Pois são 90 questões e você tem apenas 3 minutos para cada questão. Então acaba chegando no final da prova e ficando sem tempo para fazer as questões que você saberia responder rápido e fácil. Além disso, muitas vezes você acaba mudando a sua resposta na questão. E como eu disse, a primeira é provavelmente correta. Incrível, não? Você perde tempo e pontos. Outra coisa básica e que muitas pessoas não pensam é inverter a ordem da prova. Você nunca deve fazer a prova do Enem na ordem dada. Antes de fazer cada questão, você deve sempre bater o olho rapidamente e avaliar se acha que a questão é fácil ou difícil. Caso seja difícil, você deverá sempre pular para a próxima e deixar ela para o final. Assim, irá garantir as questões que já sabe e no final terá muito mais tempo para as questões difíceis. Além disso, fará as questões difíceis com muito mais calma, tranquilidade e confiança. No curso, você terá dicas até para aumentar as suas chances de acertar, caso precise de chutar alguma questão. Dessa forma, você já vai se sentir muito mais confiante para ser aprovado em qualquer vestibular. Porém, embora pareça super valioso, essa é apenas algumas das dezenas das dicas e métodos que tem em meu curso. Isso mesmo, você agora deve estar pensando: então as pessoas que já tiveram acesso ao seu curso tiveram excelentes resultados e conseguiram passar em excelentes colocações nos vestibulares mais concorridos do país. Eu tenho orgulho em dizer que isso acontece muito. Aqui estão alguns e-mails que recebo de algumas pessoas que compraram o meu curso. Aqui está um e-mail da Ana Carolina. Olá, Lucas, queria te agradecer de coração. Consegui passar na Universidade Federal do Ceará pelo SISU. Como já te falei antes, os seus métodos para a prova do Enem me ajudaram muito. Meu grande problema era que sempre faltava tempo e eu ficava nervosa na prova, mas consegui terminar a prova faltando 10 minutos. Tive tempo até para revisar, sem falar que foi a prova mais tranquila de minha vida. Muito obrigado. Aqui está um e-mail do Felipe Augusto. E aí, Lucas, tudo bem? Cara, tô muito feliz. Consegui a bolsa de 100% pelo ProUni no IBMEC aqui do Rio. Se não tivesse feito o seu curso, não ia ter conseguido tirar 780 no Enem. Aquelas dicas de como estudar nos últimos dias e como fazer a prova me ajudaram demais. Vou falar do curso para alguns amigos. Valeu! Aqui está, por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo entrou em contato comigo faltando menos de uma semana para o Enem do ano passado. E ele estava na dúvida se eu era mesmo aquela pessoa que estava por trás do método Segredos do Enem. E o que o Rodrigo me disse foi quando ele conseguiria receber o método, eu liberei para ele na hora. Mas o que eu fiquei feliz mesmo foi que o Rodrigo entrou comigo alguns dias depois do Enem, falando que tinha conseguido uma pontuação de 148 acertos. E nesse ano, 148 acertos, você conseguia ser aprovado em praticamente qualquer curso que você tentasse, mesmo esse curso sendo medicina. Mas o Rodrigo ainda estava na dúvida se ele conseguiria ser aprovado em engenharia mecânica na UFMG. Garanti a ele que daria tudo certo e foi o que aconteceu. Entrei em contato com ele novamente logo após o resultado do SISU, perguntando o que tinha acontecido, e o Rodrigo passou em 7º lugar em engenharia mecânica na UFMG, sendo que engenharia mecânica na UFMG nesse ano foram mais de 40 pessoas por vaga. Agora aqui, por exemplo, a Joana Pinheiro. Oi, Lucas, acabo de olhar o resultado do SISU.
Minha nota geral foi 775, mas o que fiquei feliz mesmo foi a nota da redação, 900. E eu não sabia nada a respeito do tema, mas depois que vi o resumo dos 5 temas mais prováveis, fui pesquisar e acabou caindo. Agora, por exemplo, aqui a Kelly. A Kelly veio aqui na página do curso falar que comprou ano passado, 2013, e achou fundamental para a aprovação dela na Universidade Federal de Pernambuco e disse que é muito bom e vale a pena mesmo comprar. Eu fico muito feliz com esses depoimentos e esses e-mails que eu recebo, mas esses são apenas alguns exemplos das centenas de e-mails que recebo e agradecimentos sobre o curso. Agora me diga, você acha que esse curso vale quanto? Se você fizer novamente um curso pré-vestibular, certamente irá gastar milhares de reais. Já o tempo de um ano inteiro perdido, eu não consigo nem imaginar o quanto seria. Mas não se assuste, eu não baseio o meu preço nisso. Simplesmente fiz os cálculos com o tempo que eu gastei e com o valor para fazer o material. Isso mesmo, vocês podem achar estranho, já que muitos pagariam milhares de reais para passar no vestibular de universidade pública através do Enem. Porém, o que espero é que o máximo de pessoas possíveis possam ter a felicidade que eu tive, de saber que aprendendo esse método inovador, você pode se dar muito bem na prova do Enem e passar em vestibulares super concorridos do país. É importantíssimo dizer que caso você não consiga resultados ou não consiga passar no vestibular, devolveremos 100% de seu dinheiro. Você deve estar se perguntando, por que estou fazendo isso? Faço isso porque confio em meu material e também confio na honestidade de meus clientes. Além disso, no curso você terá também modelo de redação nota 1000, para você usar independente do tema. Resumo sobre os 5 temas que são mais prováveis de cair na redação deste ano. Acesso a um curso exclusivo após o Enem, onde irei destrinchar as melhores formas de estudar, para que você também se diferencie na faculdade. O acesso ao curso é online e você poderá assistir todas as videoaulas acessando uma área de membros com os dados que irá receber logo após a confirmação da compra. Ao clicar no botão abaixo, você irá para a página de pagamento. O pagamento é 100% seguro, através de uma empresa especializada em segurança eletrônica, e por isso você não precisa ter medo. Assim que o pagamento for confirmado pela instituição bancária, o e-mail com as informações de acesso será enviado automaticamente para você. Compras feitas com cartão de crédito são aprovadas instantaneamente e você pode acessar o curso agora mesmo. Não importa se você fizer a compra às 3 da madrugada ou domingo à tarde. Compras em boleto demoram um dia útil para serem aprovadas, mas basta me mandar o comprovante por e-mail que libera o seu acesso imediato. O sistema é totalmente automático, irá te enviar as informações de acesso ao curso agora mesmo. Assim que receber os dados para acessar o curso, assista com atenção cada segundo das aulas, porque você irá aprender técnicas que irão mudar a sua vida. O método de segredos do Enem foi feito para que você consiga assistir tudo, mesmo faltando um dia para a prova do Enem. Mas recomendo que não perca tempo, porque quanto mais rápido se inscrever, maiores suas chances. Eu acredito em você e confio na qualidade do meu material. E sei que juntos nós somos capazes de realizar todos os seus sonhos. Invista em você mesmo e adquira agora meu método em vídeo Segredos do Enem. O curso poderá te salvar um ano ou mais de estudos e mudar a sua vida. Faça o pedido agora e nós nos encontramos do outro lado. Você não tem absolutamente nada a perder, mas tem tudo a ganhar. Estou estudando para passar no vestibular de medicina aí já faz 1 ano e meio no cursinho. E num desses dias eu estava na internet estudando umas videoaulas do YouTube, estava procurando alguns exercícios no Google e também estava procurando algumas dicas assim que pudesse abranger o meu conhecimento, que pudesse me ajudar, porque eu estava tendo muita dificuldade no cursinho em acompanhar as aulas, em fazer as listas que eles passavam, então eu queria muito uma ajuda. E foi nessa pesquisa aí que
eu achei o curso Segredos do Enem, né? Por que eu estava tendo dificuldade? Bom, eu tive um desencontro com o meu ensino médio, porque assim que eu terminei o meu 9º ano do ensino fundamental, surgiu uma oportunidade de mim morar fora, de morar na Inglaterra com a minha mãe, porque ela já morava lá, já fazia um bom tempo, e nessa época surgiu essa oportunidade de mim ir, e eu fui. Eu cheguei lá, estudei, eu terminei o meu ensino médio lá, que eles chamam de high school, né? E eu tinha a intenção de fazer faculdade lá, eu queria morar lá, mas acabou que o tempo passando, eu mudei de ideia, eu já sentia muita falta aqui do Brasil, minha mãe também queria voltar, e a gente resolveu, daí a gente resolveu voltar. Durou 2 anos e meio esse meu tempo lá. Chegando aqui, eu trouxe todos os meus históricos escolares, meu documento, e eu fui aprovado pelo Ministério da Educação como o ensino médio completo, né? Já podia entrar na universidade. E aí eu queria eu decidi, né, na verdade, entrar no cursinho para alcançar esse meu objetivo de fazer medicina, que eu tinha decidido aí desde os meus 15 anos de idade, mais ou menos. Entrei, tive muita dificuldade porque o método de estudo, o ensino daqui lá é muito diferente. Lá eles focam muito no que você quer, assim. Então as matérias tipo história, geografia, eram opcionais. Eu acabei não optando na época porque eu já não era muito fã. Como não ia ter muita importância para mim, eu nem estudei. E a área de exatas, matemática, física, química, era muita coisa comparado com o que era básico mesmo. Então, o cursinho eu tive muita dificuldade, precisava urgente de uma ajuda. E o curso do Enem, Segredos do Enem, me ajudou muito, tá me ajudando muito, com todas aquelas dicas motivacionais, as dicas de concentração, as dicas de aprendizagem, de aprender mais rápido. Assim, aqueles cadernos de estudo, está sendo muito essencial no meu dia a dia, eu uso mesmo no meu dia a dia. E é isso, eu queria muito agradecer ao curso Segredo do Enem, que é um curso muito essencial para quem está numa situação igual a minha, que quer entrar num curso muito concorrido e está tendo dificuldade nessa fase de vestibulando. E é um curso essencial, assim, eu recomendo para qualquer um que